Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que esse vídeo vai ao ar, mas eu estou recebendo uma pessoa aqui no nosso estúdio, pessoa que eu gosto muito, pessoa fora de série, tem um coração enorme. Ele não sabe que eu sei isso dele, mas eu sei que é o Marcos Belize. Belize, bem-vindo a bordo aqui. Aquela que eu espero que seja a primeira de muitas aparições suas aí, que você volte aqui diversas vezes, que você é sempre bem-vindo. Belize, eu queria saber o seguinte, eu sei que você tem um fascínio muito grande pela história do Kennedy. A gente já conversou sobre isso, tá querendo te trazer aqui faz tempo. Mas eu queria que você contasse isso pra gente, tá? Fala aí como é que você... Fala de você, como é que começou essa história, esse fascínio que você descobriu sobre o Kennedy nos Estados Unidos. Bom, primeiramente, comandante Robson Farinaro, um prazer estar no canal Arte da Guerra, que eu sou um telespectador, adoro o senhor, ser um grande amigo, sempre fui... Primeiro comecei, antes de te conhecer, assisti o canal, depois tivemos a oportunidade de te conhecer pessoalmente e nos tornamos amigos. A história do Kennedy, eu tive a oportunidade de conhecer porque a minha família, como imigrante italiana, veio da Itália para o Brasil, e uma parte, como toda boa família italiana, uma parte veio para o Brasil, outra parte foi para Boston. E você sabe que a família do Kennedy é de origem irlandesa, mas oriunda ali de Boston. E eu tive a oportunidade de estudar em Boston. Então, quando eu mudei para Boston ali em 1998, eu tenho família lá, família oriunda da Itália, americana. Eu sempre tinha esse fascínio sempre gostei da história da família do Kennedy, e eu acabei, como eu morei lá, estudando muito sobre a família do Kennedy. E eu estou no conselho da Boston University, pelos últimos 5 anos, que eu acabo tendo a oportunidade de ir 2 vezes por ano para lá. E em Boston a gente tem a biblioteca do JFK, do Kennedy, que é onde os presidentes americanos costumam ter todas as suas memórias, né? O Reagan tem na Califórnia e outros presidentes têm pelos Estados Unidos inteiro. Então é um dos lugares que eu mais visito ali, e aí a maioria dos pontos que nós vamos mostrar nessa apresentação são lugares que eu visitei, fotos aqui que até eu tive a oportunidade, e o que a gente vai querer mostrar aqui são pontos que geralmente o grande público não sabe. Então é isso que a gente vai querer mostrar aqui hoje, por isso que a gente está fazendo essa live. Ô, Belize, mas você sabe que uma coisa assim que eu achei até, vamos dizer, uma falta de consideração da própria imprensa americana, porque dia 23 de novembro agora fez exatos 60 anos, né, da morte do Kennedy. Você não viu nada na mídia, nada, não saiu quase nada. Foi eu achei uma coisa... No Brasil saiu muito pouco, nos Estados Unidos acabou saindo mais. Eu tive agora em outubro lá, eu acabei indo na JFK Library lá, achando que ia ter uma exposição maior, estava bem tímido. O que a gente vê, comandante, é algo até curioso, né? Que após os 60 anos do seu assassinato, todos os arquivos já eram para ter sido liberados, e não foram. Então, realmente tem algo por trás aí que acabam levantando o assunto da conspiração. Então, hoje a gente vai mostrar novos dados que realmente aquela teoria da Warren Commission, que era apenas um atirador lá, como Lee Oswald, aquilo hoje realmente caiu por terra. Bigodagem. A teoria de bala mágica, a teoria de um atirador. A gente vai mostrar aqui pontos ali. Eu tive a oportunidade de visitar Dallas. Nós, como militar da reserva, atirador que nós somos ali, eu tive a oportunidade de parar na janela. Mas o Belize é militar da reserva do EB. Esqueci de colocar isso no currículo. É bom vocês saberem que está em casa, eu não estou falando com leigo. Ele sabe como é que a coisa funciona, como é que a banda toca. Quando eu fui em Dallas, eu parei naquela janela, eu olhava, lá atrás você tem que lembrar que não tinha essas teorias. Você parava naquela janela, você olhava ali e falava, pô, ele não pode ter acertado esses 2 tiros na cabeça do presidente no carro em movimento, né? Ó, hoje faz bastante sentido a gente ver que o Lee Harvey Oswald era um laranja, né? Um laranja foi... Mas naquela época,
o povo não tinha essas informações que nós temos hoje. A gente tem rede social, você consegue, tem programa gráfico que você consegue fazer a comparação ali. Hoje você tem um levantamento científico, assim, uma gama de ferramentas à tua disposição, e as informações você consegue acessar da tua casa, você acessa dados, etc. Quer dizer, a gente é uma sociedade que, nesse ponto, tem que desconfiar mais, né, de tudo, inquirir mais, né? A gente tem que lembrar que em 1963, aquele filme que todos sabem, aquilo foi uma reconstrução de imagens, diversas câmeras que pegaram e fizeram um filme que só foi mostrado para o público muito depois. Então ninguém viu aquilo, né? Então, assim, o que temos eram testemunhas que estavam ali naquela praça em Dallas, que falaram que tiveram outros sons, fora os 3 tiros que imaginavam que tinham vindo ali do 6º andar. Então, e aquilo realmente a Warren Commission tentou validar para pacificar o país, que era o que o Johnson tentava, né? Era virar a página do assassinato e tocar o país para frente. Então, assim, nós vamos mostrar evidências e que hoje, 60 anos após, mesmo assim, não temos a verdade, né? Então, o que nós temos hoje são evidências do que pode ter ocorrido. Mas, cara, claramente não foi apenas o Lee Oswald, que quando foi preso, ele mesmo falava que era um patsy, né, que era um bode expiatório. Ele falou várias vezes que era um bode expiatório e que foi morto. Logicamente foi morto ali logo após o assassinato por um gangster, né, pelo Jack Ruby. Então Jack Ruby. E é uma coisa interessante que pouca gente fala, mas foi o primeiro assassinato filmado ao vivo, pelas televisões americanas ali. Então, assim, pegaram um gangster doente de câncer que acabou matando o Lee Oswald e ali enterrou qualquer coisa que poderia ser investigado e enterrar. Mas podemos mostrar aí a apresentação, porque tem algumas curiosidades aí para a gente contar na história. Deixa eu te falar, você quer ficar, ou nós podemos deixar nós dois aqui embaixo, ou nós dois na lateral? O que é melhor para você? Eu acho que embaixo talvez a tela fica maior, né? Então tá contigo aí. Aí você vai falando, eu vou pilotando as carrapetas aqui. Tá contigo. Pode passar. Podemos, 60 anos da morte, né, do JFK. Acho melhor pôr na lateral, então, né? Vamos pôr na lateral. A gente pode ir alternando. Põe na lateral, assim, porque daí não pega o slide. Então, aqui... essa é a casa... Ali, o bairro Brookline, ali em Massachusetts, é basicamente Boston. E, curiosamente, é do lado da Boston University, onde eu estudei e onde eu vou 2 vezes por ano. Eu fui visitar, que obviamente se tornou um museu de ponto histórico nacional, porque é o ponto onde nasceu. Naquela época, vocês sabem que o pessoal não nascia em maternidade. Então, em 29 de maio de 1917, foi o local... E ali ao redor de dentro, praticamente dentro de Boston, Massachusetts, que nasceu o presidente John Fitzgerald Kennedy. Então é o local de nascimento do 35º presidente dos Estados Unidos, né, que serviu até 1961, quando foi assassinado em 2 de novembro de 1963. A gente tem que lembrar que essa família era uma família muito rica e muito influente nos Estados Unidos, considerada aí a família real americana, né? Ele era filho aí do Joseph Kennedy e da Rose Fitzgerald Kennedy, que também era de uma família muito rica, católica, envolvida na presidência. A família do Kennedy tinha origem irlandesa e forte tradição católica. E o que pouca gente sabe é que o pai da Rose foi prefeito de Boston. Então, assim, eles tinham fortes influências políticas da origem aí, desde da família, já pela origem, pela família da mãe dele. Aí, falando um pouco, aí pode passar, a gente mostra aqui, pode passar outro slide, aqui a família, né, você consegue ver todo o clã, aqui tem todos os filhos, todo direitinho, que você vai ver aí o pai, a mãe, o Joseph, a Rose, o Joe, que eu vou falar um pouco dele, o Robert, o Edward, o John Kennedy, marcado aí em highlight aí em azul, a Diana, a Patricia, a Eunice, Rosemary, a Kathleen, e todos pequenos aí na infância. Tivemos uma irmã que teve um problema aí, mental, que o pai tentou naquela
época fazia lobotomia e que não deu muito certo, e ela acabou sendo internada aí no Middle West dos Estados Unidos, acabou morrendo há poucos anos atrás. Mas você sabe, uma coisa que sempre, que sempre me fascinou nos Kennedy é o seguinte: a Rose, ela viveu todas essas tragédias, né? O Joseph morre na guerra, o John morre assassinado, o Bob morre assassinado, teve o problema da filha que foi internada com lobotomia, depois morre o Joe também, né? E ela viveu assim, ela teve uma vida longeva, ela atravessou tudo isso, acho que ela morreu com quase 100 anos de idade, né, a Rose Kennedy. Era uma mulher fantástica, era uma mulher de muita fibra, fantástica, e que uniu a família. A família tem N histórias aí, inclusive, quando a gente fala de tragédias, tudo, de catástrofes, envolvendo inclusive os netos, né? Teve netos que se envolveram com drogas, teve o filho do John Kennedy que acabou morrendo aí em 1999 no acidente aéreo, indo para Hyannisport. Foi inclusive quando eu morava lá nos Estados Unidos, em Boston, que parou os Estados Unidos inteiro. Na época o Clinton era presidente, ele mandou aquele navio de guerra que estava do lado de San Diego para o lado ali de Hyannisport para identificar o avião que tinha caído no mar. Então, assim, é uma família realmente que acabou sendo vítima de muitas tragédias, eles costumam dizer, né? Mas sempre foi considerada aí, comparando com o Reino Unido, né, a família real americana. Sim, sempre foi. Nenhuma família atingiu tanto glamour, né, e ocupou tanto espaço. Não tem outra, né? Acho que não tem outra família americana que gere tanto fascínio quanto a família real, vamos falar assim, do Reino Unido, né? Acho que não tem outra, né? Então, assim, realmente, eu acho que é isso que gera o fascínio até hoje. E se você analisar, é a família, não só do John Kennedy, mas de todos da família, aí tem história do pai, que a gente vai falar aqui também, que foi envolvido com o contrabando da lei seca, né? O pai, durante a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos falar aqui também. Então, assim, tem história de todos, né, envolvido com os nazistas na Segunda Guerra. Então, o Joe, que era o filho preparado para ser o presidente, né? Até o John Kennedy fala, o meu irmão mais velho era o preparado para ser o presidente, porque o John tinha uma vida mais de playboy na adolescência, né? Mas mesmo assim, o romancista não imaginaria uma história assim. Não. É uma história tão cheia de reviravolta. Eu acho que é isso que gera o fascínio, comandante, que assim, eu já devo ter assistido e lido o que eu tenho, eu tô aqui na minha biblioteca, né? Você não tem ideia o que eu tenho de livros, assim, porque você imagina, fora eu ter o fascínio, eu já ganhei da minha esposa, da minha irmã, dos meus irmãos, todo que eu já ganhei de livro dos Kennedy, da história do Camelot, né? Daí você tem desde a história do Frank Sinatra, que apresentava a Marilyn Monroe para o John Kennedy. Então, assim, tem histórias de tudo que é lado. Aqui, se a gente for falar do Kennedy, a gente está focando no lado do assassinato. Mas dá para fazer vários livros sobre a história. Era de ouro deles. Foi o período mais rico, mais poderoso da história americana, né? Eu acho que, comparando com a história atual, aquela história era muito mais rica, né, comandante? Era uma história mais de ouro mesmo. Porque se a gente analisar, a gente vai mostrar aqui o lado da guerra também. Assim, se a gente analisar o John Kennedy, pouca gente sabe, ele sofreu aí durante a sua infância doenças, desafios de saúde, né? Ele sofria colite, né? Colite, ele teve um problema nas costas, né? Que afetou muito, até quando ele era membro do Congresso, tem a foto dele embarcando em maca, né? Que ele foi operado, né? Das costas. Dizem que ele tomava, durante a presidência, ele tinha aquele médico de Hollywood que ele tomava injeção para suportar a presidência. Durante a educação, ele estudou no Short Rosemary Hall, que era uma escola de prestígio, e também frequentou Princeton, e também se formou em Harvard. Então você vê, eram pessoas, apesar de ter uma vida total privilegiada, elite, totalmente bem preparada. E apesar de fazer parte da elite, tinha uma experiência militar que hoje a gente não vê em elite, nem só nos Estados Unidos, como em nenhum país do mundo. Então, assim, era uma pessoa de elite, rica, e que durante a Segunda Guerra Mundial
ele serviu na Marinha dos Estados Unidos e comandou o PT-109, né, que era um torpedeiro no Teatro do Pacífico, que teve, né, o contra-torpedeiro chamado Amadiri, né, que passou, japonês, que passou por cima dele e quebrou o barco deles nas Ilhas Salomon, e eles tiveram que ir nadando até a ilha, né? Isso aqui a gente vai mostrar também que ele acabou resgatando ali os companheiros dele do navio, do barco, e escreveu num coco pedindo resgate, que ali era o Kennedy que estava naquela ilha com o pessoal, e foram resgatados. E é algo muito interessante que esse coco ele acabou pondo numa moldura e estava na mesa dele durante a presidência, e ele costumava dizer que aquele coco era nos momentos difíceis da vida dele durante a presidência, lembrá-lo que ele já teve situação pior. Então, assim, esse coco está lá na mesa da library. Então, assim, você imagina, eu acho interessante essa história do Kennedy, que você pega uma pessoa de elite, né, da mais top dos Estados Unidos, que lutou na Segunda Guerra, foi abatido e mesmo assim passou por situações difíceis e chegou à presidência dos Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra, ele acabou sendo eleito como deputado em 1946 e depois foi eleito para o Senado em 1952. E apenas após isso que foi eleito aí para a presidência da República dos Estados Unidos. E também tem histórias interessantes aí, quando ele foi eleito aí, o pai dele, que era uma pessoa controversa, que dá outro capítulo de... Para dizer o mínimo, né? Dá no mínimo, dá para fazer um capítulo aqui só do pai dele. O pai dele tem uma matéria interessante quando ele foi ali. Em Boston, como todos sabem, aqui, inclusive a minha família, tem um bairro italiano, né? Que é o North End. Tinha um candidato no North End, no bairro italiano, que era o que tinha a maior chance para ser eleito. O pai dele primeiro tentou comprar esse candidato, ele não conseguiu. Aí, quando ele não conseguiu, ele contratou uma pessoa com um nome igual ao nome desse candidato. Então, quando as pessoas entravam, você sabe que nos Estados Unidos, a pessoa entrava para votar, tem aqueles nomes, tudo que a pessoa pegava o número lá dentro da cabine. E aí, quando eu entrava na cabine, tinha o nome das duas pessoas, igual. Então, isso acabou dividindo o número de votos desse concorrente do John Kennedy. E o John Kennedy acabou sendo eleito por uma pequena margem contra esse candidato. Então, assim, tanto que esse candidato, óbvio, ficou pé da vida, tudo, mas não adiantou, foi eleito. E são as manobras, vamos chamar assim, pouco corretas da época e foi eleito, né? Então, como eu disse ali, o avô do John Kennedy, que foi prefeito de Boston, era o John Francis Fitzgerald, conhecido como Ronan Fitz, né, que nasceu em 1863, que era um político americano do Partido Democrata. E o Ronan Fitz serviu como 35º prefeito de Boston, e foi eleito 2 vezes. E também, então você vê que a família já tinha, né, uma proeminência de política ali dos dois lados da carreira e que o Joseph Kennedy casou. Podemos passar aqui para mostrar um pouco do lado do pai. Sim, senhor. Esse aqui é o que a gente estava falando, né? Que pouca gente comenta sobre isso, né, comandante? Que até você pode comentar, né? Esse é o lado que o Joseph acabou apoiando o lado errado. Na verdade, o Joseph Kennedy, ele queria ser presidente dos Estados Unidos. E ele acabou não tendo chances de ser presidente dos Estados Unidos por esse erro de movimento. Quando ele se tornou embaixador ali na Inglaterra, né, ele acabou apoiando, ele achava que o Hitler tinha mais chance, né, que o partido nazi. Então é uma coisa muito importante nessa história, diga. Porque muitas personalidades dos Estados Unidos apoiavam o nazismo. O Charles Lindbergh apoiou, o Ford flertava. O que a gente nota, o que os historiadores gostam de varrer um pouco para baixo do tapete. A sociedade americana, em 1940, ela estava dividida.
Não é que os nazistas eram minoria, não. Ela estava dividida. O pessoal gosta de varrer isso um pouco para baixo do tapete. Mas o Kennedy, o Joseph, né, o Joseph Kennedy, ele não era uma exceção, assim, era só ele. Não, tinha muita gente que apoiava. Né? Que hoje em dia o pessoal deu uma branqueada nessa história aí, né? A história é contada pelo vencedor, né? Então, assim, esse lado é escondido, assim, é pouco divulgado. Mas, assim, o lado do Joseph, ele queria ser candidato à presidência. Então, ele saiu do cenário para presidente por esse erro dele ter apoiado aqui. Então, essa é uma carta aí, né? A gente trouxe documentos aqui do J. Edgar Hoover, né? Mostrando que ele estava apoiando, flertando com o outro lado, né? Então, assim, é o que a gente põe aqui. Ele errou o lado do apoio à guerra e aí sepultou qualquer chance dele. Pode passar aqui. Vamos lá. Aqui é algo interessante, né? Que aqui é a gente, para falar mais do Joe, né? O Joe era o melhor irmão, vamos falar assim, era o mais preparado, era o irmão, assim, que até o John Kennedy fala, era o irmão mais certinho, mais correto, mais preparado, e que estava ali na guerra e acabou tendo seu avião abatido ali no Canal da Mancha, né? Aqui são os dois, quando o pai dele era embaixador ali na Inglaterra, ele com os filhos. Então você vê, era uma família muito prominente, muito rica, muito preparada para o futuro ali dos Estados Unidos, né? E que acabou morrendo na Segunda Guerra Mundial. E quando ele morreu na Segunda Guerra Mundial, o pai, que tinha ambições aí, vamos chamar, sem limites, falou, agora é você que será o próximo presidente católico dos Estados Unidos. Avança o 02. E pôs o 02 e é algo interessante, né? Conseguiu, né? Conseguiu. Sim. Pode passar. Aqui é interessante para mostrar o lado aqui do John Kennedy, que ele serviu, né, como ali em 1941, de outubro de 41 até julho de 42, como tenente e como comandante do barco, né, o PT, tem vários livros aí, como esse PT 109, né, que foi abatido. Ele conta, inclusive o John Kennedy, eu já vi ele contando sobre o que aconteceu, que o contra-torpedeiro, que é um barco grande, aqui, temos um comandante da Marinha aqui que pode dar muito mais detalhes sobre o que é esse barco, passou em cima dele. Então, o que ele conta é que eles nem viram, que estava à noite navegando ali, falando. Eles contam que o barco passou em cima dele, cortou o barco deles, e eles nem viram. Então, aqui tem N livros, filmes sobre o assunto, e aqui está a foto do coco. Esse coco é o que ficava, tem tanto a foto do coco quanto do lado direito. Aqui você pode ver aquela história que eu estava contando, que ele diz que ele deixava esse coco na mesa dele, para que nos momentos difíceis ele voltasse a lembrar naquele momento que realmente são as histórias de guerra, né, que são as histórias mais fascinantes. Eu atribuo para mim, assim, Segunda Guerra Mundial é um dos momentos mais ricos de história, né, porque milhões de histórias, que a pessoa ali mesmo, ele como presidente dos Estados Unidos, ele devia lembrar ali desse momento que ele passou no Pacífico como do momento mais difícil da vida dele. Então, com certeza, é um momento interessante que você pode visitar isso na biblioteca do Kennedy, JFK Library, ali em Boston. Pode passar, comandante, por favor. Aqui é interessante, eu trouxe apenas para vocês verem as datas, o período, né? Que 47 a 53 é Câmara dos Representativos, que seria o deputado, 53 a 60 o Senado. Você pode ver aqui o panfleto de campanha, né? E você vê com ele mais jovem como deputado e aí o senador, e depois concorrendo à presidência dos Estados Unidos contra o Nixon. E no Museu do Kennedy é interessante que tem aquele mapa dos Estados Unidos que você vê onde ganhou, onde não ganhou. Foi o primeiro debate que teve na televisão. Então, o primeiro debate que teve na televisão, algo interessante a contar, é que o Nixon, naquele dia, ele ficou o dia inteiro em campanha e chegou lá cansado. E o Kennedy ficou o dia inteiro se preparando, descansando. Então, ele estava
descansado, com aparência descansada, falam que até maquiou tudo, e ele realmente, nesse debate final, deu um show, deu um baile ali no Nixon, e foi onde ele acabou se tornando presidente dos Estados Unidos. Algo que todos sabem, né, pelos vídeos, foi o presidente ali, foi um dos melhores presidentes em oratória. Eu acho que isso também foi algo que sempre me fez estudar a história dele, porque a oratória dele, você pega todos os vídeos de oratória dele, são muito bons. Então, independente da sua presidência ou não, o nível de oratória dele realmente vale a pena. E aqui, pode passar, comandante, eu já vou mostrar aqui que vai... pode passar o slide, por favor. Deixa eu só falar uma coisa aqui para os nossos por favor. amigos, talvez não saibam. Esse folheto aí, tá lá, né? Quase não dá para ver. Essa parte vermelha aí do Nixon, esse no canto mais à direita da tela, para quem está vendo, tá ali, Trick Dick, que era o apelido do Nixon. O apelido dele era Dick Vigarista. O apelido dele era Dick Vigarista no Congresso, porque ele usava método, não era só o pai do Kennedy que trapaceava, não, cara. O Nixon era complicado também, viu? Ali, a política americana, o pessoal acha que é uma coisa limpa, não tem nada de limpa, não. Mas tá ali é o apelido dele porque o nome dele é Richard, né? Richard Nixon, o apelido para Richard é Dick, o apelido dele no Congresso era Dick Vigarista. Eu acho que vale a pena lembrar, a gente tem que lembrar que era outra época, né, comandante? Assim, nos anos 60 era outra época, né? A gente tem que lembrar até depois que o Nixon foi presidente, o Watergate, tudo tal. Sim. Era outra época. Dá para fazer várias lives aqui sobre. Tem que fazer. É uma história. Esse período da história americana é riquíssimo. Vamos pegar a próxima aqui. Aqui vai fazer sentido porque eu coloquei em vermelho alguns pontos. Esse discurso, eu acho que todos já devem ter assistido, acho que principalmente o pessoal do canal, que realmente esse discurso do Kennedy deve ser, lá no museu tem o impresso, o original. E nos originais, quem já fez qualquer curso de oratória, eles marcam aonde eles vão enfatizar no discurso. Então, quando você vê aqui, eu estou enfatizando em vermelho porque vai fazer sentido com a nova teoria do assassinato. Qual é a nova teoria do assassinato? Uma parceria, eu vou dar um spoiler aqui, antes de chegar no final, para o pessoal entender. Existe uma teoria que talvez o assassinato seja relacionado à parceria que o Kennedy estava fazendo com a União Soviética. Então, quando você vê esse discurso, "We observe today not a victory of a party, but a celebration of a freedom." Então, ele falando de liberdade, que significa renew, mas também uma mudança, que não é só a mudança, né, mas sempre falando em mudança, que o homem tem na sua mão o poder de acabar, né, com toda a forma da existência, da vida da Terra. Então, assim, ele fala muito nesse discurso, ele mostra que ele é uma pessoa muito preocupada em global, né, que é uma visão do mundo, e que ele não tem medo dos adversários, mas também ele quer juntar o globo. Aqui ele mostra que ele quer let both sides explore what problems unite us. Ele quer juntar os problemas, tal, que mostra aqui que ele é uma pessoa mais aberta a uma parceria com a União Soviética. Então, diferentemente dos outros presidentes americanos. Então, mostra aqui que ele é um presidente que não tem medo de lutar com outros países, mas também está aberto a conversar com outros inimigos, sendo uma pessoa que, nesse discurso dele, ele fala, né, que é pela primeira vez que a tocha foi passada para uma nova geração nascida naquele século e que foi moldada, né, pela guerra. Então ele fala que ele foi nascido naquele século, diferentemente dos outros presidentes anteriores, e que foram moldadas pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Então ele sabe o que é lutar uma guerra. Então ali começa a mostrar
o que o Kennedy era diferente. E ali mostra também o que deveria estar assustando ali FBI, CIA, Exército, as Forças Armadas Americanas, que começa a fazer sentido mais para frente. Quer falar, comandante? Não. Essa aí eu quero deixar mais para ti. A hora que a gente vê que cabe uma intervençãozinha minha, a gente faz. Fica tranquilo. Estamos indo muito bem. Passa outro slide. Aqui, antes disso, né, de falar do discurso na Terra, as principais, passando rapidamente aqui, eu preparei aqui do lado, as principais feitos dele como presidente foi a reforma fiscal, que ele defendeu lá, a lei de redução de impostos de 64, a Aliança para o Progresso, que foi uma aliança que ele fez, que buscava melhorar as condições econômicas da América Latina, a corrida espacial, vale a pena falar isso, que vai ser muito importante, né? O Kennedy se comprometeu a alcançar a Lua até o final da década de 60, que era o programa Apollo, e trazer de volta, né, o homem de maneira safe, né, segura, que foi o Apollo 11 com Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, que se tornaram os primeiros astronautas aí a caminhar na Lua. A criação do Corpo de Paz, que eles fizeram em 1961, a crise de Cuba, que nós vamos falar aqui, que aconteceu em 1962, que vai ser muito importante para a tese, a Lei dos Direitos Humanos, dos Direitos Civis, que acabou sendo assinado pelo Lyndon Johnson em 64, e esses foram aí os maiores legados do Kennedy, né, cara? Esses foram os maiores legados dele. Aí é importante dizer que aqui o discurso dele em 61, que o homem devia se comprometer, aqui é legado, né, a ir à Lua em 1961. Você lembra também que a grande preocupação naquela época da Guerra Fria era que ir à Lua não significava, até o comandante Robson, que é um grande defensor aí de defesa, tudo vai poder nos explicar, você levando o homem à Lua é o mesmo foguete que capaz de fazer qualquer lançamento entre qualquer país aí de bomba, né, comandante? Então, assim, isso não era apenas um lançamento de levar o homem à Lua, mas sim uma demonstração de força e de poder. Quer falar algo sobre isso, comandante? Não, é que para eles, Belisa, foi um feito, né? Vamos dizer o seguinte, que lavou a alma dos americanos, né? Porque a Rússia tinha sido o primeiro país a colocar o satélite no espaço. Depois foi o primeiro país a colocar um homem, né, andando no espaço, o homem no espaço foi o Gagarin. Então o que acontece? Os Estados Unidos estavam perdendo a corrida espacial, e com esse golpe aí, eles põem uma pedra em cima de todo o processo, né? Mas é assim, a corrida espacial, ela é eivada de controvérsias. Por quê? Porque na maior parte do tempo, principalmente com os foguetes R-7 da Rússia, os soviéticos estiveram na frente dos americanos, né? Aí quando eles chegam na Lua, lá colocam uma pá de cal, assim, uma pedra em cima disso tudo. Para eles foi muito importante, os Estados Unidos foi muito importante essa chegada na Lua. Eu acho que é importante dizer aí, quando o senhor falou do satélite aí do Sputnik, né, que foi o primeiro satélite russo, que não era do tamanho de uma bola de basquete, dizem, né, que ficava rodando o globo, só que ele ficava emitindo sinal, né, e nos Estados Unidos existia o pessoal que tinha um rádio amador, não sei explicar qual era o equipamento, mas que conseguiam captar o sinal das suas residências. Isso, naquela época de Guerra Fria, deveriam dar em pânico, né, saber que os russos conseguiram colocar algo que emitia um sinal, porque é aquela história, né, da época da Guerra Fria, quem consegue pôr um satélite consegue mandar uma bomba para o outro espaço. Esse que é o grande ponto que está por trás dessa guerra, de tudo isso, né? Sim, é outra coisa, Belisa, que eu preciso alertar os nossos inscritos. A corrida espacial, assim como o assassinato do Kennedy, né, é uma outra faceta da história que ela vai sofrer redescobertas e reviravoltas no futuro. Eu acho que são três coisas que a gente pode ter certeza que vai ter reviravolta. Segunda Guerra Mundial. Já está surgindo novas fontes aí. Inclusive, nós vamos fazer
Eu já estou trazendo um pessoal para fazer uma live sobre isso no canal. A outra é a corrida espacial. E a terceira é essa que nós estamos tratando hoje aqui, que é o assassinato do John Kennedy. E dá para levar essa história por várias facetas, né? Então, sim, vamos indo, porque a história está longa. Aqui é simplesmente para mostrar também a importância da Jack Kennedy, que ela foi a primeira dama, podemos dizer assim, acho que foi a primeira dama mais admirada aí dos Estados Unidos, e pouca gente sabe aí que eles tiveram 4 filhos, né? Então, durante seu casamento, que estão enterrados ali em Arlington, ao lado do presidente. Então foi a Arabella, a Caroline, que é a única viva, né, que é a única que está viva até hoje, que nasceu em 57, que é uma advogada, atora, tem uma vida, serviu como embaixadora no Japão de 2013 a 2017, e tem uma vida realmente muito reservada, comparando aí com como foi a vida do John Kennedy Jr., que morreu em 99, considerado aí John Kennedy, né, que morreu em Hyannisport ali, ele pilotando o avião, e acabou fazendo a curva. Hyannis é uma cidade portuária, é uma praia, né? Ele foi fazer a curva, basicamente, errou. Ele estava com a perna, ele tinha acabado de quebrar a perna, tudo, ele errou a curva e mergulhou no mar. E, coincidentemente, a esposa dele, na época, tinha estudado na Boston University, onde eu estudava. Então, você pode imaginar, americana, a CNN e Fox ficavam na frente da universidade o dia inteiro filmando. E o Patrick Bouvier Kennedy também, que está enterrado ali. Aqui são apenas algumas fotos deles para vocês verem a importância quando eles casaram, tá? E ela durante o casamento e durante algumas recepções que ela remodelou a Casa Branca, né? Reformulou a Casa Branca e levou para outro standard ali as recepções que o John Kennedy fazia com músicos e recitais dentro da Casa Branca. Pode passar, comandante, por favor. Aqui, algumas fotos para o pessoal ver que isso aqui, principalmente que eu coloquei isso, o John Kennedy foi o primeiro presidente americano, que pouca gente sabe, que contratou por isso que tem muita foto dele, é muito rico. Ele foi o primeiro presidente americano que contratou um fotógrafo profissional para acompanhá-lo. Então pouca gente sabe que por isso que tem tanta foto rica dele. Você pega aqui eles em Hyannisport ali, que era a casa da família ali, da família, o John e a Caroline brincando dentro da Casa Branca, né, em eventos, o John junto com o pai dentro da Casa Branca, embaixo da mesa, e aqui os filhos já mais velhos dentro de um evento dentro da JFK Library ali em Boston. Pode passar, por favor. Um minutinho. Aqui a gente começa a falar do que aconteceu em 23 de novembro de 1963, um sábado, em Dallas, Texas, onde o presidente estava indo para um evento para a sua reeleição, onde foi assassinado. Pode passar, por favor. Como todos sabem, o evento do assassinato dele foi basicamente um evento daquele para trazer para a nossa geração como 11 de setembro, né? Todos lembram onde estavam exatamente no 11 de setembro. Quando você fala com as pessoas mais velhas que lembram, todos lembram aonde estavam no dia 23 aí de novembro de 1963, e obviamente foi capa de todos os jornais. Você tem aqui, eu trouxe capas do Correio Brasiliense, do Estado de São Paulo, e obviamente de imprensa global, onde você vê aqui até foto no trem, onde todo o trem está lendo a notícia sobre o assassinato do Kennedy, né, do Globo. Então, assim, foi um evento que realmente marcou, né? Então, qual é o resumo da história? O presidente ali, ele estava viajando numa carreata, que naquela época os carros eram abertos ainda, o carro presidencial era aberto, e o presidente americano estava junto com a Jacqueline Kennedy, e milhares de pessoas estavam assistindo, e por volta do meio-dia e meio, enquanto o carro passava ali para Dealey Plaza, disparos foram efetuados que atingiram
a cabeça e o pescoço do presidente, tá? O primeiro, Lee Oswald, foi o suspeito do assassinato de Lee Harvey Oswald, foi preso e depois, em um cinema de Dallas, ele negou envolvimento, ele acabou ali, o Lee Oswald, antes de ser preso, ele acabou matando um policial antes de ir ao cinema. Isso tem muita coisa ali estranha, porque ele foi parar no cinema, porque tem muita suspeita em cima do nome de Lee Oswald, que não é o que a gente vai tratar principalmente aqui. E tiveram muitas investigações que o presidente dos Estados Unidos acabou lançando a Warren Commission, né, a comissão de Warren, que foi uma comissão presidencial que concluiu que isso que leva muita discussão, como o único, a discussão, o que eles concluíram que foi um atirador solitário, que o Lee Harvey Oswald agiu sozinho no assassinato do JFK. E passaram-se vários anos e várias teorias de conspiração apareceram. Né? O funeral, o legado, né, do JFK foi realizado em 1963, o seu impacto trouxe uma morte, teve um impacto profundo nos Estados Unidos, ele é lembrado até hoje como um dos presidentes mais carismáticos e inspirador na cultura americana. Tá? E realmente o assassinato dele é o que traz mais livros e teorias ali até hoje nos Estados Unidos. Pode passar, comandante, que eu vou mostrar aqui, apenas para relembrar, aqui, então, assim, ele chegando aqui em Dallas, né, que é a primeira foto do lado esquerdo, ele entrando no carro, a comitiva aberta, eles entrando ali, quando você vê onde eu coloco essa seta, é onde ele está com a mão na garganta, quando ele recebe ali o primeiro tiro, a Jacqueline já tenta, num momento ali de reação, acudi-lo, e aqui já é um momento de desespero, onde ela sobe no carro, o carro já está andando em alta velocidade, que ela vai pegar um pedaço do cérebro dele, ali no momento de desespero, junto com segurança ali do serviço secreto. E aí o carro já vai em alta velocidade para o hospital. Né? Então pode passar a outra foto que mostra aqui o local que nós estávamos comentando na abertura. Eu estive nesses locais e onde você vê a distância do tiro, tal, né? Eu parei nessa janela que você vê aqui onde tem uma foto do Lee Oswald. É realmente algo muito difícil você acreditar que ele atirou aí esses 2 tiros na cabeça sem errar. Lembra que é um fuzil que você tem que carregar. É um fuzil da Segunda Guerra Mundial, um antigo italiano, né? Que nós vamos mostrar aqui na foto, com ferrolho, tudo, que você tem que mirar, você atira, carrega, e tem que voltar e fazer a mira. Hoje já tem evidências com rádio de polícia, etc. e tal, que provam que não foram apenas os 3 tiros, porque o primeiro tiro ele errou, o primeiro tiro que foi dado foi errado, acharam na calçada, e 2 outros tiros foram disparados. Então hoje já tem diversas evidências que foram dados outros tiros. Pode passar, comandante? Aqui... Isso aí, a gente nota, né, que é praticamente o tipo de uma emboscada de guerrilha, né, que você faz 2 tiros na direção perpendicular do alvo. Você tem 2 atiradores posicionados numa direção perpendicular do alvo. Se você vai cruzar fogos à frente aí, se um errar, o outro pega também. Tem toda a cara disso, né? Agora quando você mostra essa foto, quando você vê aqui nessa seta vermelha embaixo, esse parking lot, estacionamento, que existe aqui uma cerca branca, até hoje existe essa cerca, existe testemunhas oculares que ali, imagina que essa praça estava lotada, tá? Então, existe testemunhas que ali escutaram barulho de tiro, que isso que prova a conspiração desde 1963. E ali, quando você vê o tiro do Kennedy, quando ele põe a mão na garganta, existem legistas que disseram que ali foi entrada e não saída. Então, pela foto, quando você vê a foto da caravana, ele nunca poderia estar com a mão ali sendo entrada e saída. Então, assim, existem inúmeras teorias aqui, se vocês quiserem se aprofundar,
também é algo que, se a gente quisesse ficar falando aqui só da parte do tiro, dá para fazer uma matéria inteira sobre isso. Mas então existe a teoria que testemunhas que viram o tiro sair dessa cerca onde está essa parte vermelha aqui, viram também tiro sair do 6º andar, onde estava o Lee Oswald, e tem teorias também que pessoas viram o tiro sair desse prédio branco. Então, exatamente como o comandante falou antes, é uma triangulação. Então, não foi apenas um tiro. E hoje nós já temos gravação do rádio da polícia que mostram que não foram 3, e sim 5 tiros. Então, aí prova uma conspiração que, independente se foi o Lee Oswald ou não, tinham mais 2 atiradores. Então, essa vai por baixo ao Warren Commission. Podemos passar, por favor. Aqui, só para deixar claro que o Trump até falou em 2017 que ele deixaria, né, que já tinha passado o tempo os arquivos do JFK serem liberados. Mas acontece algo muito curioso, né? Que na hora que o pessoal chega na presidência, algo ocorre, que eles devem ter conhecimento desses arquivos da CIA, desses arquivos do FBI, do FBI e do Exército Americano, e acabam não liberando. Então, a gente sabe que hoje muita coisa não foi liberada e muita coisa foi destruída. Então, é aquilo que a gente fala, né, comandante? Talvez a gente nunca vai saber, ou como o senhor mesmo disse, talvez a gente saiba um dia e dê uma reviravolta em tudo que a gente está falando. E aqui existe, é um dos casos com mais livros publicados. Então, né, apenas para contar, aqui é uma foto, né, do momento que o Jack, o Ruby atirou no Lee Oswald, que foi o primeiro assassinato televisionado pela TV do mundo, né? Então, foi isso que ocorreu. Mas aí a gente vai passar, porque a nossa teoria é outra, né? Que o que é curioso aqui, vale lembrar que o Lyndon Johnson, ele pôs a comissão de Warren, e uma coisa que é curiosa, ele chamou o Allen Dulles, que era um ex-diretor da CIA, que tinha sido demitido pelo Kennedy pelo fracasso da invasão da Baía dos Porcos, né? Em Cuba. Puta de um reacionário, Dulles. Exatamente. Então, assim, é curioso, tem um monte de curiosidade aí que, assim, por que você chama o cara que foi demitido pelo ex-presidente Kennedy para estar na comissão, uma comissão ali que você fale 6 pessoas, né? Então é curioso, né? A comissão era um pedaço de livro desse tamanho, e mesmo assim o Lyndon Johnson também daria um outro capítulo, tem uma vida super controversa, que daria para fazer outro capítulo aqui, que eu aconselho o pessoal do canal a explorar a vida do Lyndon Johnson, para entender o que eu quero dizer quando você fala que a vida do Lyndon Johnson também é esquisito. Pode passar, por favor. Aqui são as teorias que existem, né? A gente vai explorar mais a última. Mas existe, então, a teoria do atirador solitário, que é a comissão do Warren, que eu basicamente não acredito, que é essa que pena o Lee Oswald, Lee Harvey Oswald, que agiu sozinho. Eu acho muito difícil se acreditar, e vale a pena explorar a vida do Lee Oswald também, que foi parar na União Soviética, depois voltou, ele tinha ligação ali em New Orleans, com um escritório ao lado do escritório da CIA, tem muita proximidade dele da CIA, tem muita explicação dele que fala que a vida dele cruza da CIA, é uma pessoa que voltou da União Soviética para os Estados Unidos sem muita investigação, então tem muita coisa nebulosa ali. Teoria da conspiração. Tem muita teoria da conspiração. A gente sabe que o Kennedy acabou contrariando muito a máfia, a gente sabe que o Kennedy ali teve envolvimento com a Marilyn Monroe, que tinha envolvimento com a máfia, ele teve outras amantes que tinham envolvimento com a máfia implantou. A gente tem que lembrar, como o comandante falou, que era os anos 60, onde as coisas eram diferentes, a máfia implantava, o pai dele teve ligação ali, antes na lei seca, com mafiosos que venderam bebida, fez uma fortuna com venda de bebida, e o seu irmão acabou sendo que
foi atrás dos mafiosos quando virou Attorney General dos Estados Unidos. Então tem essa teoria da máfia. Tem a teoria do complexo industrial dos Estados Unidos, por terem organizado ali, pode ser algo porque quando teve a invasão, a teoria de Cuba, né, dos 13 dias de Cuba, o presidente americano, contrariando os militares da época, foi contra uma invasão de Cuba e acabou aproximando ele do premier russo, que é o que a gente vai falar bastante aqui. Então e a teoria da CIA, que outras teorias sugerem que a CIA pode ter tido um papel no assassinato, a preocupação sobre a política externa de Kennedy, especialmente durante a Guerra Fria, né? Então é importante que dessas teorias a comissão de Warren considerou apenas Lee Oswald como atirador solitário. A gente tem que lembrar que o Lyndon Johnson acreditava que culpando uma pessoa ele iria pacificar o país e o país iria esquecer. Pelos 60 anos após tudo que aconteceu, não foi o que aconteceu com o mundo, né? Pode passar, por favor. Vamos lá. Aqui, né, comandante, a gente estava falando disso no nosso café da semana passada. A teoria da bala mágica, né? Só que a gente vai passar rápido, né? Até eu trouxe uma matéria aqui, que é a teoria surreal, né? Para quem não conhece, né? Que teria sido uma bala, uma munição, um projétil que teria pego nele, no presidente americano e no governador do Texas, ali no Conley, né? Pode passar que vai mostrar. Aqui mostra o Lee Oswald, né? Vale lembrar que o Lee Oswald falou o tempo inteiro que ele era um patsy, né? Que ele era um bode expiatório. Então ele, em momento algum, admitiu, até ser morto, que ele era um bode expiatório. E é interessante, quem tiver curiosidade sobre o caso, estudar mais sobre a vida do Lee Oswald. E algo curioso, o Lee Oswald, quando foi ser enterrado, apenas alguns repórteres estavam lá, nem os coveiros ali, e os agentes funerários não se recusaram a cavar o túmulo, a cova dele para colocar. Os fotógrafos tiveram que ajudar, porque ninguém quis cavar a cova do Lee Oswald para enterrá-lo. Então, acabou sendo morto ali pelo Jack Ruby, né? E realmente ele matou também o J.D. Tippit, que foi o policial ali quando foi abordado. Pode passar, por favor. Esse é o segundo, realmente é o momento em que o presidente americano é atingido na cabeça, né? Vale a pena também assistir. Tem vários filmes, mas esse é a cena do filme JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, de Warner Bros., né? É um filme que conta bem, que vale a pena e também que acaba mostrando que poderia ser a máfia, membros da máfia italiana, membro da máfia cubana, e aí vai. E aqui no outro slide mostra o fuzil, né? Então aqui é aquilo que a gente estava falando, né, comandante? Um fuzil desse, para qualquer atirador, sabe que um alvo em movimento, 2 tiros na cabeça, né? Uma praticamente pegou nas costas e saiu pela traqueia, o outro aqui do lado esquerdo, do lado direito da cabeça, você tendo que voltar a mira, é praticamente impossível, né? Então esse é o Mannlicher, né, Carcano, que você pode comentar melhor, né, comandante, que é um fuzil antigo da Segunda Guerra italiano, comprado pelo correio, né? E vale lembrar também que naquela época no Texas você poderia entrar em qualquer loja e comprar. Então tem muitas evidências aí curiosas, né? Por que você compraria o fuzil pelo correio e numa loja em Chicago para receber isso pelo correio e documentar, sendo que você poderia entrar numa loja no Texas e comprar, que naquela época nem ficaria registrado? Tem muita coisa esquisita. Quer dizer, alguém foi fazendo que se acumulasse pistas para montar uma história, né? Exatamente, porque naquela época não faria sentido, né? Olha, se você quisesse dizer. Esse método de eliminação do Harvey Oswald, de usar um cara, né, que já está morrendo,
é o método da máfia, de você tirar um cara do elo da corrente. Você vai, mata o cara, acabou, acaba a história morre com ele. E o Lee Harvey, ele me lembra muito aquele garoto que o Pablo Escobar usou para destruir um avião da Avianca. Ele plantou uma bomba no avião e morreu junto. Mas ele não sabia exatamente ele não sabia que aquilo era uma bomba que ia matar ele, inclusive. Eu acho que o Lee Harvey, ele, de uma certa forma, lógico, algum envolvimento ele tinha para estar lá no prédio nesse horário, mas eu acho que ele não sabia toda a história, né? Toda a história. E a opinião pública, Belisa, é muito fácil engolir uma história dessa daí. Ela está bem cheia de nuances, né? Mas lógico, não dá para acreditar que um cara desse sozinho fez essa. E fora isso, se você analisar agora, é fácil você analisar a história depois que passou, né? Técnico do dia seguinte, isso é fácil. E foi tudo muito rápido, né? Acharam o criminoso e tal. A pessoa que denunciou o Lee Oswald era o cara do FBI, né? Que estava embaixo do prédio. Falou, não, eu vi o atirador era essa pessoa e já foram atrás do Lee Oswald ali saindo do prédio. Então, assim, existia ligações falando que ele tinha envolvimento com a CIA, FBI. Então, assim, tem muita coisa estranha nessa ligação. Então, realmente, eu concordo. Por que você compraria um fuzil pelo correio se você quisesse fazer algo desse, né? Mas podemos passar. E aqui é o que mostra, qualquer atirador sabe, né, comandante? Você não dá um tiro que vai passar por uma pessoa, vários ossos de outra pessoa, e o projétil, né, vulgarmente chamado bala, vai sair intacta, né? O projétil vai sair intacto. E foi isso que a Warren Commission falou. Falou que o projétil, a bala, estava inteira. Parece um absurdo, mas foi essa a conclusão que deram, que a bala, o projétil passou no corpo de 2 pessoas e saiu inteira. E mais um detalhe, esse projétil foi encontrado numa maca, em outro andar, após a autópsia, ali quando o presidente estava sendo avaliado, no hospital, após o tiroteio, tudo. Então tem muita coisa esquisita que leva a entender que tem mais gente envolvida. No outro slide, mostra claramente aqui, que a gente vai passar, porque a gente não quer perder muito tempo nessa teoria da bala mágica, porque fica difícil acreditar aqui, ó, quando mostra, só para a gente mostrar aqui, quando você vê a trajetória do projétil aqui, da munição aqui, bala que eu saiba não faz curva, né, comandante? Bala não faz curva, então é difícil acreditar que ela entra aqui no ombro, vira à esquerda, depois vai reto, daí vira à esquerda no ar. Bala não faz curva, bala não tem controle, bala não é um drone, você sai projetando, entra aqui, sai ali e tal. Então, assim, é óbvio que a gente tem que voltar isso para 1960. Queriam arrumar um culpado, criaram essa teoria, e naquela época o pessoal comprou. Mas se você mostrar o outro slide, já mostra ali que não teria como acontecer essa teoria da bala mágica. Quer ver? Mostra o outro slide, que mostra aqui o que teria acontecido com o projétil. Ele sairia reto, né? Que é o que a gente está falando. Um projétil não faz curva. Ele entraria. Então, mas não é o que aconteceu e não é o que os legistas fizeram. Sem contar isso, né? A gente tem que lembrar que ela atravessou ali 15 camadas de roupa, né? 7 camadas de pele, 38 camadas de tecido muscular, né? Tem um monte ali de coisa que passou para falar que o projeto estava inteiro. Não faz sentido e não é o que aconteceu. Né? Então, isso não dá para acreditar. Então, mas tudo bem, voltamos a 1960, é o que passou. Então, vamos para frente. Tem um monte de divergência aqui. Isso aqui foi o que eu sempre acreditei. Hoje já mostram que ali na autópsia entraram um monte de militares que mudaram o local do ferimento, que aqui na traqueia era local de entrada e não local de saída. Por que eu estou falando isso? Porque se aqui era local de entrada, mostra que tinha um atirador naquela cerca que eu mostrei naquele slide que estava a seta vermelha, que é o que eu sempre acreditei, desde que eu visitei o local. E você falei, não um tiro por trás. Porque o tiro que se veio por trás, ali do 6º andar, onde estava o Lee Oswald,
não poderia ter saído por esse local, não poderia ter entrado por aqui, porque aqui foi à frente. E falam que eles mudaram o local dos ferimentos no presidente Kennedy na autópsia. Então, assim, o corpo foi alterado na autópsia, que quando o corpo foi transportado para fazer a autópsia só por militares, tudo, tal, e muita gente, teve gente que teve que assinar documento da CIA que não poderia falar nada. Isso tudo é documentado, tá? Pode pesquisar, dar um Google, que tem documentos que mostram que as pessoas que participaram, que estavam presentes ali na autópsia, que eu mesmo no Parkland Hospital, não poderiam falar nada do que viram, que falaram. Então, assim, são todo o lado esquisito da autópsia que mostra algo que indica uma conspiração. Vamos lá. Aqui é para explicar o porquê que da teoria com a União Soviética, que vocês vão entender. Aqui vale a pena ler esse livro. O comandante com certeza sabe melhor do que ninguém esses 13 dias. Comandante, para mim aqui foi um dos dias que agora a gente tem a guerra da Ucrânia, que está um período bem conflituoso, mas assim, antes da guerra da Ucrânia, assim, até alguns anos atrás, esse eu acho que foi um dos momentos que nós passamos na história mais próximos de uma guerra nuclear. Eu não sei se o senhor concorda, porque não, assim... É isso mesmo. Você tem que olhar uma coisa, né? O Kennedy, ele tinha, deixa eu ver se eu acho aqui, se está no meu visual, nos meus livros aqui. Peraí, deixa eu pegar um livro aqui, eu quero te mostrar um negócio, peraí. Existe um livro, esse aqui, ó, deixa eu colocar em evidência, deixa eu me colocar em evidência aqui. Ó, é esse aqui, The Best and the Brightest. Né? O que é esse livro? É a história da corte do Kennedy, né, que depois passou para o Lyndon Johnson. Era o pessoal que assessorava ele, os melhores e os mais brilhantes. Eu acho que naquela época, beleza, você tinha um pessoal muito bom, né, e assessorava com todos os erros. Alguns eram falcões, né, mas era um pessoal efetivamente preparado. Você já não tem mais isso hoje. O Biden, eu chamo ele de Samambaia, né? Parece uma samambaia. Ele é um nécio cercado de pessoas completamente despreparadas, né? Naquela época você tinha um pessoal muito bom, o que ajudou a evitar uma possível terceira guerra mundial, né? Hoje você vê que as coisas estão saindo do controle do governo Biden. Por quê? Não tem um adulto na sala, é necessário. A gente, olha, eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa aprender no Brasil, se você quer fazer um governo, você tem que ter as melhores mentes. Qualquer empreendimento, na verdade, não só um governo, um negócio, o que seja, você precisa pegar as melhores pessoas preparadas, bem intencionadas, inteligentes, com energia, com preparo. E não é o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, mas naquela época eles tinham um pessoal, para o bem ou para o mal, tinha um pessoal muito bom, né? Indiscutível, concordo plenamente. E não era só nos Estados Unidos, meio que global isso. Isso que o senhor está falando é global também, concordo plenamente. E aqui, o que eu acho que vale a pena, quem não conhece bem essa história, tem livro e tem filme que vale a pena assistir, que foram assim... Aqui explica muito a teoria que a gente vai querer chegar, quer ver? Porque pode mostrar o outro slide, comandante, porque a crise dos 13 dias foi assim, para resumir, né? Os mísseis foram descobertos, teve o anúncio público pelo Kennedy na televisão, aí teve a tensão toda da crise, e aí os militares tentaram, a gente vai mostrar a foto aqui de documentos, mas os militares realmente queriam invadir Cuba. E o que está por trás... Não era só a invasão de Cuba, está por trás também, que são documentos novos que dizem que não era só apenas a invasão de Cuba, mas também uma possível guerra nuclear com a União Soviética. Então, assim, tem teorias que mostram que a tensão foi muito alta. Só que o que acontece? Em 28 de outubro, ali teve uma participação muito grande do irmão do Robert Kennedy, e eles conseguiram resolver de uma maneira pacífica com o premier russo, e aí da União Soviética, né? E aí mostra o outro slide, porque se ocorresse
o que estavam tentando fazer, Cuba seria uma base que era mais ou menos o que estavam fazendo em Berlim, colocando mísseis nucleares, que como tinha em Berlim, que atingiria de uma maneira que eu acho que seria praticamente impossível da União Soviética bater os mísseis antes de chegar na União Soviética da época, mas se pusesse os mísseis ali em Cuba, seria praticamente impossível abater esses mísseis antes de chegar nos Estados Unidos. E essa base era para chegar praticamente em todos os Estados Unidos. Lembrando ali, se você estiver em Key West, você vê Cuba, né? Então é muito próximo. Então aí eles conseguiram resolver toda essa história. Você vê aqui nessa foto da direita, são fotos que os Estados Unidos, a inteligência americana conseguiu tirar, e mostraram fotos ali que a União Soviética estava montando, junto com Cuba, mísseis para se tornar operacional para atingir os Estados Unidos. Então eles tomaram essas medidas todas antes desses mísseis se tornarem operacionais. Então, pode passar, porque aí mostra como uma das teorias que vão anteceder aqui o assassinato. Uma das coisas que aconteceu, os Estados Unidos, quando resolveu isso de forma pacífica, eles concordaram em colocar o telefone vermelho, que era o tal ali da comunicação direta com a União Soviética, que, por incrível que pareça, em 1960, nos anos 60, não existia uma comunicação direta com a União Soviética. Então, quando você estuda o caso ali da Baía dos Porcos, de Cuba e tal, existiu muita coisa ali de Guerra Fria, que o Robert Kennedy foi falar com uma pessoa ligada à embaixada. Então tem muita comunicação truncada, teve comunicação da União Soviética para a Casa Branca, que eles não sabiam se era verdade ou não, que eles consideraram uma carta, consideraram a carta antiga. Então eles perceberam que não existia a comunicação direta, e foi aí que eles resolveram criar essa comunicação direta com a Casa Branca, que esse Red Phone, que é até esse aqui que está a foto do telefone vermelho, que começou a criar essa comunicação direta com a União Soviética, que vai explicar essa teoria que tem. E aqui uma comunicação, né, com o Robert Kennedy Jr., que coincidentemente hoje é candidato sem chance, parece que não tem chance alguma, às eleições americanas do ano que vem para a presidência dos Estados Unidos, mas ele alega que tem envolvimento da CIA no assassinato do tio dele, que era presidente dos Estados Unidos. E temos que lembrar, os livros, né, de JFK versus CIA, né, aqui vários livros, né, aqui eu mostro uma foto da Marilyn Monroe em JFK, temos que lembrar que aqui não só a Marilyn Monroe, como outra amante, que começou a preocupar a CIA do envolvimento dele com algumas mulheres que tinham ligação com a máfia, e o risco de uma terceira guerra mundial. E aqui você vê um folheto original que ele era ameaçado, né, que estavam divulgando esse folheto em Dallas, ameaçado de treason, né? Então, assim, ele tinha, se você ler aqui, nós vamos disponibilizar esse material completo depois para o pessoal do canal. Podemos passar, né, de traição, né? Aqui é interessante dizer, por que a gente mostra? Esse também é eu acho que após o discurso do discurso da inauguração do Kennedy, ali, quando ele se torna presidente, esse é um dos melhores discursos dele. Ele tem vários discursos bons, tá? Hoje em dia, até no Spotify, a lista dos discursos. Antigamente você tinha que comprar, comandante, CD. Você comprava na biblioteca do Kennedy, você comprava os CDs com os discursos e o folheto dando os discursos. Mas aqui é o texto original, tá? De quando você vê onde está marcado, é ele marcando as palavras que ele enfatiza no discurso. E aqui você vê porque we choose to go to the moon in this decade, not because it's easy, but because it's hard. É um discurso muito bonito, mas isso é importante dizer que essa missão da Apollo, da NASA, ele começou a dizer que ele queria dar um outro passo na Guerra Fria, fazer paz com a União Soviética e começar a dividir informações com a União Soviética. Então é por isso que eu mostro aqui
esse discurso, né, do Kennedy. Porque realmente todo mundo sabe que essa busca pela corrida espacial é uma busca de muito dinheiro. Então ele já deveria estar planejando um legado de fazer uma paz com a União Soviética. Pode passar, por favor. Aqui começa a vir a teoria nova, né? Eu sugiro que você siga o material todo, está na página dessa pessoa chamada Michael Salla, que é um historiador, que mostra muito interessante, aqui por questões do YouTube nós não podemos publicar, mas tem o discurso inteiro do Kennedy na ONU em 20 de setembro de 63, que ele propõe uma parceria lunar de missões com a União Soviética. Então você imagina, né, o que seria, aí a União Soviética não concordou em 20 de setembro, né, você tem os documentos, tem o discurso dele propondo, e aí o que acontece? Acaba tendo uma expedição para o espaço da União Soviética, que acaba tendo um grande problema, que os cosmonautas morrem, e aí a União Soviética, o premier Khrushchev, acaba aceitando essa oferta. Então, isso que começa a querer mudar o espírito da Guerra Fria lá em 1963. E isso gera um pânico nos órgãos de inteligência, nos órgãos de segurança da União dos Estados Unidos. Pode passar. Aqui mostra, né, que aqui do lado esquerdo eu coloquei uma foto até da biblioteca, né, que a gente tanto fala aqui, da Library, JFK Library, em Boston, que é um lugar lindo para se visitar, eu sugiro para qualquer pessoa visitar quando for em Boston. E aqui mostra que em novembro de 1963, o Cosmos 21 falha, né, quando tenta deixar a órbita. Né, e o Khrushchev e o filho do Khrushchev, o Khrushchev finalmente aceita a oferta do Kennedy. Né? Então, até o filho dele concordou que iria aceitar a oferta do Kennedy. Então, realmente, aqui, pode passar, comandante, que aqui mostra que o governo da União Soviética queria aceitar, e mostra os documentos do Kennedy pedindo para a NASA dividir informações com a União Soviética. Pode mostrar, por favor, o outro, que já mostram que após 13 dias, aqui a gente mostra os documentos, né, que foi uma das coisas que você tinha me pedido quando a gente conversou, que a hotline, que não existia até a crise de Cuba, foi instalada 13 dias após a crise de Cuba. Então mostra como que era essa hotline instalada em agosto de 63. Então mostra que começou a existir. Isso é a maior dificuldade que poderia existir ali para uma CIA tal naquela época, porque eles percebem que começam a perder o poder, né, para a família Kennedy, porque começou a ter uma conversa direta entre o Khrushchev e o Kennedy, porque agora eles poderiam falar, que antes não existia. Pode passar. Aqui começam a mostrar documentos, né? Aqui você vê que o memorando da CIA, que depois da falha ali da missão de 11 de setembro de 63, o Sergei Khrushchev mostra que o pai dele queria aceitar a proposta do Kennedy. Então, realmente, isso tudo começou a trazer muita preocupação para a área de segurança. E no outro slide, a gente mostra que o relacionamento dos dois. No outro slide. Próximo aí? Pode passar. No outro slide, a gente mostra aqui que o Kennedy realmente estava levando a divisão de informações
dessa batalha pro espaço, não batalha, vamos falar corrida espacial, não é batalha, eu errei a palavra, corrida espacial, para ter uma área conjunta que hoje ocorre, né, comandante? Hoje ocorre isso entre os países, que naquela época não tinha a menor chance. E aqui você pode ver que eles estavam tendo um relacionamento diferente de qualquer outro presidente da União Soviética, mesmo comparando até para os dias atuais, né? Até, eu não sei se o senhor concorda, até aí, se você pegar um relacionamento... se você vê aqui, né, até pelas imagens, tudo, você vê aqui a Jack, tudo, o relacionamento que eles tinham é outro. Então, realmente, a gente acredita, assim, a nova teoria diz que realmente esse relacionamento deles começou a causar muita apreensão entre eles, né? Entre o pessoal de segurança. Então, pode passar. Então, o que está por trás disso? Qual é a nova teoria? É óbvio que aquilo que o senhor falou no início da live. Será que a aproximação do Kennedy com a União Soviética é o que realmente está por trás do seu assassinato? E que é tão protegido pelos últimos 60 anos? Por que a CIA não declara e não mostra os documentos escondidos? Por que tem tantas evidências que o Lee Oswald não foi o único atirador solitário, que tem tantas evidências dele com proximidade com a CIA e tanta coisa esquisita da vida dele que ninguém declara, né? E é um dos casos mais esquisitos que tem, e não declarado até hoje. Então, evidências tem, né? Mas até hoje não sabemos. Então, esta evidência nova da corrida espacial pode ser algo que começa a funilar aí a solução desse caso, que não sabemos se na nossa geração vai chegar a solução ou não. Aqui a gente mostra o funeral dele, né? Que realmente foi um dos funerais de estados que a Jacqueline Bouvier Kennedy fez. Ela enfatizou muito para ter um funeral de estado, falou, ela alega, né? Já que fizeram isso para o meu marido, o mundo inteiro vai ter o maior funeral de estado, e realmente foi feito, né? É interessante, né? O cavalo com a bota ao lado contrário, que a história diz que seria o comandante indo para o seu último tiro olhando a tropa, né? É isso, né, comandante? Então, essa representatividade de tal cavalo com a bota ao lado ao contrário. Ali na última foto é o Charles de Gaulle prestando a sua continência ali no seu enterro, os filhos ali do lado direito. Então, realmente é um enterro marcante. Pode passar. Aqui algo interessante, ele está enterrado em Arlington, em Washington, como todos sabem. Realmente... Tem gente que vai achar sombrio falar, mas o cemitério de Arlington é um cemitério onde estão enterrados aí os combatentes de todas as guerras dos Estados Unidos, mas é uma visita, é um ponto turístico de Washington, tá? E é realmente a tumba do Kennedy é um lugar bonito, onde tem essa pedra em granito, escritos os discursos dele, do discurso inaugural, e realmente o túmulo da Kennedy, da Jacqueline, está escrito Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, está com o sobrenome Onassis. Essa história da Jack com Onassis daria também uma outra live para explicar que ela, após o assassinato do irmão dele, do Robert, ela acaba casando com Onassis. Tem muita gente que acredita que foi um jeito dela se proteger, sair dos Estados Unidos com medo de assassinato. Aqui estão os em formas menores do Patrick e da Arabella, e realmente o local do enterro dos filhos do Kennedy ali é muito bonito, com a chama eterna. E aqui, essa é uma pintura que está dentro da Casa Branca, tem a pintura, todos os presidentes americanos têm a sua pintura, tem um quadro. Antes era permitido visitar a Casa Branca, eu tive a oportunidade de visitar muito tempo atrás. Hoje você não consegue mais entrar dentro da Casa Branca, mas ali em Washington tem um local que fizeram uma cópia da visita da Casa Branca. Então você visita e dentro da Casa Branca tem esse quadro do Kennedy olhando para trás,
para baixo, né? Então, realmente, comandante, esses são alguns insights aí do assassinato dos 60 anos do JFK, para não passar em branco essa data, né? Ô, beleza. É o seguinte, você sabe que aqui é um canal militar, né? Que a gente trabalha conforme os costumes da caserna. Então a gente quer saber o seguinte, você apresentou um verdadeiro inquérito, um inquérito policial militar aí. Aí agora a gente quer ouvir o relatório. Qual é a conclusão que você chega com base no que você viu lá nas suas pesquisas, que a gente vê que é densa? Qual é a conclusão? Qual é o relatório do IPM? Comandante, eu vou falar uma coisa, como eu estudo isso há mais ou menos, mais de 20 anos, né? Mais. Para mim, com certeza é uma conspiração, porque o que eu acredito realmente essa história que a gente trouxe aqui, eu acredito nessa história que a aproximação dele com a União Soviética deve ter causado pânico nos anos 60, nas forças de inteligência da CIA, FBI e Exército em conjunto. Os Kennedys estavam tentando trazer uma nova paz política de aproximação com a União Soviética, que naquela época não era permitido, e o elemento foi eliminado. Eu nunca acreditei nessa teoria do Lee Oswald, mas eu não acreditava nisso há 30 anos atrás, quando falavam que eu era maluco, né? Como é que você iria discordar da comissão de Warren 30 anos atrás, quando não tinha evidências? Mas nós, como reservistas e atiradores, você parava naquela janela 30 anos atrás, você falava, não é possível que foi um atirador. E aí, quando você começa a estudar e ver que tinha pelo menos mais um ou dois atiradores, teve conspiração. Aí, quando você estuda que o cadáver foi alterado já na autópsia, você fala, se um cadáver foi alterado naquela época, em 1963, tem algo muito grande por trás. E se até hoje, eu não acredito, falando sério, que em 2023 não liberaram e muita coisa foi destruída. Então eu penso assim, comandante, se muita coisa foi destruída, eu acho que a nossa geração aqui, nós que somos da mesma, não vamos saber nunca a verdade. Mas olha, eu acho que é o mérito do governo americano. Eu vou mostrar para o pessoal, só para vocês terem uma base, o que é o local onde o Kennedy foi assassinado, tá, gente? Vou mostrar aqui, ó. Beleza, para vocês terem uma base, assim, do que é, tá? Então, vamos nos aproximar aqui, ó. Hoje, o bacana da internet é exatamente isso. Ó, tá aqui, ó. Vou colocar uma visão 3D da coisa. Elm Street, essa aí. Ó, vamos girar, tá? E colocar uma visão 3D. Agora a gente vai pegar a mesma visão, praticamente, que o Harvey tinha, tá? Vamos aproximar aqui, ó. Ó. Aqui, olha, deixa eu girar o mapa. Ó, museu, olha, The Sixth Floor Museum. Peraí. Pronto, aqui dá mais fácil agora. Agora vamos pegar a visão 3D, né? Ó. O Harvey estaria mais ou menos aqui, ó, só que no 6º andar, né? Isso, no canto, esse trajeto. Isso. Não sei se está aparecendo meu mouse aí na tela? Tá sim. Tá. Então, o carro veio daqui, né? O comboio vem daqui, é isso? Vem dessa direção. Não, tá descendo, é o contrário. É o contrário, ele tá descendo a rua. Tá descendo a rua. Descendo. Então ele vai em direção ao viaduto. É isso aí, ele tá descendo. Ele estaria mais ou menos entre essas duas árvores. Uhum. E a cerca que você acha que o... A cerca seria, tá vendo? O parking lot ainda tem. A cerca é essa branquinha aqui, onde tá quase o azulzinho. Sei. Onde tem perto dos carros, né? Você vê que o estacionamento, tá vendo esse símbolo azul? Ele estaria atrás ali, ó, mais ou menos à direita ali. Para frente ali. Teria um outro atirador ali. E teria um outro nesse Dallas Country Tax Office. Aqui. Então, exatamente o que o senhor falou, um tiro triangulado. Seriam 3 atiradores. Porque é aquela história, pessoal, o bacana dessa
do Google Maps, é que você tem uma visão tridimensional, né? Lógico que em 60 anos esse cenário deve ter muita coisa aí, pode ter sido alterada. Não, mas você vê que o estacionamento está ali e essa cerca branca é o que está lá, é mais ou menos isso, entendeu? Exatamente. Agora você vê, é que aqui a gente está olhando onde o carro desceu. Imagina que ele está no sixth floor, no 6º andar, deste prédio, olhando para o outro lado, entendeu? Sim. Seria mais ou menos essa visão que ele tinha, só que alguns andares. A janela dele era do canto esquerdo aqui do prédio. Imagina o tiro do canto esquerdo ali para o final da direita. Exatamente, essa direção aqui, né? Isso aqui mais ou menos ele fez. E aqui poderia ter um outro atirador posicionado, né? É realmente interessante. Beleza, é o seguinte, nós vamos ter que trazer outras vezes aqui, porque você sabe que esse assunto é fascinante, tá? É um assunto maravilhoso. Te dou os parabéns pela pesquisa aí. Eu acho que isso vai suscitar uma curiosidade muito grande no nosso público, que esse assunto não encerrou, eu acho que não vai encerrar tão cedo. Tá. Então, comandante, eu estou à disposição, pode divulgar o material para o pessoal do canal. Nós vamos pôr no Velho General lá para divulgar, vamos colocar no Velho General para divulgar. Tá bom? Minhas continências para o senhor, hein? Te agradeço, tá, beleza? Um grande abraço para você. Eu que agradeço, obrigado. Bom, pessoal, nós vamos apresentar para vocês o novo webinar do canal Arte da Guerra, que vai acontecer agora em 16 de dezembro. Portanto, será o último webinar de 2023. Né? Nós vamos falar das milícias do Oriente Médio, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Vai ser no dia 16 de dezembro, um sábado, às 14h30, né? Horário de Brasília. E os instrutores do curso são o professor Lineker Santos, que vocês já conhecem, o Edilson Pinto, do site Plano Brasil, o Albert Caballé e eu. Então aproveite agora, que é a oportunidade que vocês têm, tá? Oportunidade rara no Brasil, porque muito se fala sobre essas milícias e pouco se conhece. O link para a inscrição no webinar se encontra na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, e a Amazon tem diversos livros sobre Donald Trump na lista de desejos, tanto, né, sobre assuntos políticos, quanto mostrando o lado empresarial e empreendedor do Donald Trump. É um personagem que precisa ser conhecido, porque afinal de contas ele governou a nação mais poderosa do mundo por 4 anos até hoje. A nossa grande recomendação é esse medo do Bob Woodward. Eu lembro que o Woodward, tá, foi um dos jornalistas que registrou o escândalo Watergate pelo jornal Washington Post dos anos 1970, que acabou levando à renúncia do ex-presidente Richard Nixon. Todos esses livros têm na lista de desejos, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens pela lista de desejos na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.